Gente querida, nós estamos chegando ao fim desta série incrível. Essa é a parte que você fala assim: poxa, já acabou. Sim, gente, reconstruir em vida. Queridos, reconstruir é preciso. Todos nós temos escombros na vida, entulhos que precisam ser removidos. Reconstruir é necessário sempre. Ruínas morais, ruínas espirituais, ruínas familiares, ruínas de um passado que nós vivemos. E reconstruir é tempo de reconstruir enquanto estamos vivendo. E a gente passeou por esse livro extraordinário e temos feito isso de maneira intensa e exaustiva. E a ideia dessa série era trabalhar essas coisas em nossos corações, irmãos. Trabalhar coisas que precisam ser restabelecidas, trabalhar coisas que de alguma forma o nosso coração precisa ser tratado e também de alguma forma aproveitar além desse nosso coração necessitando ser tratado, a gente olhar também em o nosso coração sendo tratado, como que isso vai tocar a nossa realidade quanto Igreja Batista em Sabaúna. Aproveitar esse momento que a gente está vivendo de reforma, de sonhos, de projeto. Então, a reconstruir em vida é esse convite para a gente repensar a nossa vida, mudar o nosso coração e como mudando o nosso coração, tudo à nossa volta pode ser mudado. Hoje eu convido você a ler comigo Neemias capítulo 8. Neemias 8. Neemias 8, nós vamos ler aí 1 a 3 e eu vou cantando para você os versículos. Neemias 8, 1 a 3, 8 a 10 e 14 a 18. Neemias 8, está comigo? Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Verso 14. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito.
Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios e nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Esdras leu o livro da lei, e eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Pai querido, Senhor, a gente está chegando no fim dessas reflexões e sabemos que o Senhor é um Deus que fala. Aliás, Senhor, a nossa vida precisa, Senhor, ser tocada pela voz do Senhor, Pai. Então, abençoa-nos nesse tempo aqui ao redor da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a palavra do Senhor, Pai. Para que a Tua palavra, Senhor, tocando profundamente a nossa alma, produza os resultados que o Senhor quer ver em nossos corações, Senhor. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar as maravilhas da lei do Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra que é transformadora, para além das distrações, para além, Senhor Deus, daquilo que se levanta para querer roubar aquilo que o Senhor quer ministrar a nosso coração. Que a palavra do Senhor impacte a nossa alma em nome de Jesus. Amém. Hoje eu falo com você, querido, sobre choro, obediência e festa. Quero falar com você hoje sobre choro, obediência e festa. Nós falamos aqui sobre vários temas, falamos sobre várias perspectivas desse texto sagrado de Neemias, mas caminhando para o fim, quando a gente caminha para o fim, nós falamos na semana passada sobre as críticas, na semana retrasada nós falamos sobre ninguém andar sozinho, e para trás disso eu não lembro, mas está lá, você pode ver novamente. Mas eu queria, caminhando para esse fim, e esse capítulo aqui, irmãos, me toca muito, porque está acontecendo algo muito precioso, mas eu queria voltar com você. Nós, na semana passada, meditamos no capítulo 4 e vimos ali a oposição, vimos ali aquela tentativa de desmoralizar, de parar a obra, e como a gente tem que ter algumas ações para não desanimar. E passando do verso 4, eu quero fazer com você um rápido passeio do capítulo 4. Neemias mantém-se focado, chega no capítulo 5, volta um pouquinho aí na sua Bíblia comigo. No capítulo 5, Neemias faz uma correção. Você leu e releu esse livro, eu sei disso, nós mergulhamos nele. Terminamos na semana passada falando no capítulo 4. No capítulo 5, há uma desordem aqui no meio desse povo. O povo estava levando vantagem sobre o outro, um querendo ser dominador sobre o outro. E Neemias, ali o texto vai dizer, o verso 6, que ele fica furioso quando ele vê aquela situação. Os seus irmãos querendo levar vantagem um sobre a vida do outro. E aqui no capítulo 5, a palavra que eu usei é que Neemias, ele faz uma correção. Neemias faz um ajuste aqui. Peraí, porque correções precisam ser feitas no povo de Deus. Correções precisam ser realizadas. Então Neemias, ele identifica essa necessidade. O texto diz que ele fica furioso. É normal, gente, o líder ficar furioso. E aí ele faz o ajuste. No capítulo 6, uma nova tentativa de intimidação daqueles que nós falamos na semana passada. Porque a oposição não para. Deus prometeu vitória, queridos, mas Deus não prometeu facilidade. Amém?
fica com a primeira parte que você não desiste na segunda. Deus prometeu vitórias, mesmo que seja com dificuldade. Deus prometeu vitórias e ele havia prometido a Neemias, mas ele não prometeu facilidades. No verso 6, no capítulo 6, eu chamo aqui que Neemias ele está com foco e conclusão. Os camaradas chegam lá e falam, queremos bater um papo com você e tal, e na tentativa de intimidar e tal, e Neemias ele responde no verso 3 do capítulo 6, vai acompanhando comigo esse pequeno panorama. Por isso enviei-lhes essas mensagens, eu estou executando um grande projeto, eu não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eu tenho foco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que vocês querem, vocês não vão me tirar do meu propósito. Neemias aqui tem o foco, e tem, queridos, a conclusão, verso 15, do capítulo 6, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. 52 dias para executar uma obra grande. Deus antecipa prazo, irmãos. Acabamos de fazer um memorial aqui de como Deus, quando Ele quer, Ele antecipa os prazos. Nós planejamos, o coração do homem faz planos, a resposta vem do Senhor. Às vezes a resposta vem tardia, a gente planeja alguma coisa, mas às vezes a resposta vem, não é agora, vocês vão fazer agora. 52 dias, foco e conclusão. Aí o capítulo 7 eu chamei é o capítulo da administração. Neemias ora enquanto planeja, e Neemias planeja enquanto ora, irmãos. Percebe a importância da gente caminhar de joelhos, mas percebe a importância da gente ter um planejamento, da gente ter um norte, da gente ter um mapa. Capítulo 7, quanta coisa a aprender com Neemias. Capítulo 7 é o capítulo da administração. Ele pega, peraí, vamos fazer aqui a lista dos que retornaram, quero saber quem voltou, e ele deixa esse registro para nós. E aí nós chegamos no capítulo 8, queridos. Capítulo 8, Deus se revela. Capítulo 8 de Neemias, Deus se revela. O capítulo 8 de Neemias é para deixar muito claro que Deus quer tratar da reforma do coração, irmãos. Toda reforma que precisa acontecer nos escombros da sua e da minha alma. Aqui Deus está deixando muito claro que Ele tem muito mais do que só reformar muros, do que só trazer um povo de volta. No capítulo 8, Deus se revela e Deus está mostrando assim, olha, é preciso mais do que reformar o exterior, é preciso reformar o coração. Reflita numa coisa, Deus vai se revelar, queridos. Crava isso no seu coração, Deus vai se revelar. Deus sempre vai se mostrar. Deus se mostra, Deus se revela, Deus aparece, Deus se abre para a gente. E quando Deus se manifesta, queridos, todos ao redor são afetados. Quando Deus se levanta para dizer assim, olha aqui, eu estou aqui, olha o que eu sou capaz de fazer. Todos que têm contato com essa realidade do sagrado, do Deus Todo-Poderoso, quando Deus se revela, todos são afetados. Deus vai se revelar, queridos. A pergunta que fica para mim e para você é que talvez em algum momento eu e você, por estarmos com a cabeça sei lá onde, Deus está se revelando e você não está percebendo. E aí, o problema não é Deus que não está se revelando. Qualquer um que pare para imaginar e para pensar a vida, em algum momento vai ver, Deus está ali. Olha o que Deus está fazendo aqui. E quando a gente é tocado por essa presença reveladora do Senhor, irmãos, a gente é afetado. As pessoas são afetadas, é o que acontece aqui em Neemias. E Deus se revela, meu querido, pela palavra dEle. É isso que eu derramo meu coração diante do Senhor, irmãos, para que a gente saia de nossas casas, terça-feira, domingo, ou outros ajuntamentos que a gente faz, a gente não vem aqui só para mais um ajuntamento, a gente precisa da palavra do Senhor. Deus vai se revelar pela palavra.
E quando Deus se revela pela palavra, irmãos, o processo é um só: choro. A palavra nos leva a chorar, porque faz a gente olhar para a nossa condição. Depois, obediência. A palavra deve nos levar à obediência. E aí, meus queridos, irmãos, é festa. Porque Deus se revela, e quando Deus se revela, a gente é afetado, meus irmãos. Quando Deus se manifesta, o foco muda. Capítulo 8, Deus está se revelando aqui, a leitura da palavra, e nós vamos meditar aqui rapidinho em 3 pontos, para você entender o que está acontecendo. Muro construído, oposição, lembra? A terra está desolada, o povo está sem esperança, o povo está sem sonhar, e aí os camaradas saem da sua terra, vai lá falar com Neemias. Você não vai esquecer essa história nunca mais, você vai ver. E aí chega lá, Neemias pergunta, como é que está lá a situação? Sabe aquelas perguntas que a gente faz? Como é que está? Só às vezes a gente nem quer saber mesmo, você está bom? Mas aí os caras falam, está ruim. Estão passando por grande sofrimento e humilhação. E aí Neemias é tocado, opa, tem algo aqui que Deus está fazendo aqui. Alguma coisa precisa ser feita. E aí ele vai orar, vai jejuar, vai lamentar. E aí Deus prepara um encontro um dia com o rei, que ele era copeiro, e aí o rei pergunta. E aí Deus começa ali a costurar o plano maravilhoso de Deus, que está sempre em ação. E aí Neemias vem, tem todo um plano já traçado. Porque às vezes, querido, você pensa que a pessoa que está ali em conexão com Deus, ela só está orando. Neemias planeja enquanto ora, e ora enquanto planeja. E quando o rei pergunta, o que você precisa? Ele pega, faltou um paninho, um papelzinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Ele pega, ele saca o seu plano do bolso. Eu preciso disso aqui, ó. Quanto tempo é a viagem? Quanto tempo vai durar a obra? Quanto tempo não sei o quê? Preciso de madeira, preciso do passaporte para passar nas fronteiras. E aí segue. Oposição, não desanima, o povo desanima, ele vai. 52 dias o muro está pronto. E aí, queridos, nesse momento aqui, Deus muda o foco. O foco não é mais o muro, o foco é o próprio Deus. Porque tudo que Deus faz, queridos, é para que Ele seja glorificado. Tudo que Deus está fazendo nessa igreja, irmãos, é mais do que uma reforma de piso. É mais, querido. Nos últimos 2 meses, esse povo aqui, 52 dias, eles haviam vivido momentos incríveis. Imagina esses 52 dias, você que leu o livro de Neemias e que acompanhou um pouco a nossa série, eles viviam momentos assim intensos, né? 52 dias, irmãos. Bênçãos do Senhor, proteção, livramento, cuidado, liderança, direção, tudo que Deus faz e envia de sinais para que a gente seja quebrantado e lembrados da nossa condição espiritual. Deus está mostrando aqui que para além do muro, Deus tem toda uma preocupação com aquele povo. 52 dias, quase 2 meses. Nós começamos a nossa campanha aqui no dia 1º de agosto, se você tem memória boa. Um pouquinho mais de 2 meses. Coincidência, né? Tudo que Deus tem feito nessa igreja, queridos, é para mostrar que o foco é Ele. É para mostrar como Ele pode agir. É para mostrar como Ele é capaz de fomentar sonhos. É para mostrar como Ele é capaz de fazer essa igreja uma bênção. Para mostrar como Ele é capaz de as pessoas olharem e falarem assim, a igreja de Sabaúna, sei quem que é o pessoal lá. Vamos lá. A leitura da palavra muda o foco do muro para o Deus que constrói em vida.
quando eles são mergulhados nessa palavra, eles chamam e esse foco muda. É mais do que uma obra de concreto, é uma obra do coração. É assim que Deus está fazendo. Quando Deus intervém, a atenção muda para Ele. A gente até faz muro, a gente até reforma, a gente recebe oferta, mas o tempo todo nosso coração se volta para Ele e fala: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? E aí o nosso coração é tomado por um desejo de entrega a Deus, porque a gente começa a perceber quem nós somos diante dEle. Presta atenção, meu querido. Maturidade. Maturidade, a visão de Deus para mim e para você, chama-se maturidade. A visão de Deus para a sua vida, para a minha vida, não é superficialidade, é maturidade. Maturidade é a nossa disposição e prontidão com a qual reagimos à pessoa de Deus e não apenas às promessas dele. Isso é maturidade. É a sua disposição e a sua prontidão em reagir, em responder à pessoa de Deus. É chegar no lugar onde quem está pedindo é mais importante do que estamos sendo solicitados a fazer. Quer saber se você é maduro, se você está no nível de maturidade da sua relação com Deus? É quando você está preocupado com quem Deus é e não com o que os outros vão falar. É quando você está preocupado em obedecer a Deus e não importa o que Ele está pensando. É quando Deus vai te pedir algo que faz por você mesmo, falando: eu não queria fazer isso, mas Deus tem algo aqui que está no meu coração, eu não posso desobedecer a Deus, eu vou fazer. É chegar no lugar onde quem está pedindo, Deus está pedindo, é mais importante. Não importa o que Ele pedir, a gente vai e faz. Isso se dá por meio do mergulho na palavra de Deus, irmãos. Mergulhar na palavra de Deus, mergulhar de verdade, vai fazer a gente mergulhar no nosso coração. É impossível a gente mergulhar na palavra de Deus e não ser tocado no mais profundo do nosso coração e começar a pensar a nossa vida, falar: meu Deus, como eu preciso amadurecer mais, como eu preciso me entregar mais, como eu preciso desse processo de choro, de obediência, para que eu possa festejar. E aí a gente vai amadurecendo. Há uma transição aqui, queridos. A obra está pronta. Concreto, cimento, barro, sei lá o que eles usavam. Mas falta o coração. E queridos, se a palavra de Deus não tocar o seu coração, irmão, não vai ser um piso novo que vai tocar. Não vai ser um muro. Não vai ser uma refeição como Neemias ofereceu e oferecia. É a palavra. Então, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando online hoje, fechando essa série, eu quero dar a você, nesse nosso tempo, de vasculhar os escombros da nossa alma pela palavra do Senhor. Eu quero ousar dar 3 conselhos a você, dado porque eu também recebi esse conselho da palavra do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer a você, meu querido, observe se o seu coração está tão duro a ponto de não ser quebrantado pela palavra. Observe se o seu coração não está tão duro a ponto de você não ser mais quebrantado pela palavra de Deus. Eles estão lendo a palavra de Deus, o povo se reúne. A vida está voltando ao normal, gente. Olha o que diz o versículo 1, o povo chegou, o povo já tinha se instalado em suas cidades, todo o povo se juntou, a vida está seguindo. O muro está pronto, agora, né? É só tirar selfie aqui no muro, pá. Olha só que muro bonito. Mas a vida segue e eles se reúnem ali, a presença de Deus vai movendo as pessoas e eles pedem para Esdras, o escriba, e fala assim: olha, lê a palavra para a gente.
E aí, meus irmãos, a palavra começa a ser lida. O texto vai dizer que eles ouviam com atenção. Nós lemos isso no verso 3. Porque quando a reforma sai do espaço que é de fora e ganha o coração, o nosso coração quer mais da palavra. A gente quer saber quem é esse Deus que está fazendo, quem é esse Deus que está mandando oferta para essa igreja, de onde a gente nem sabe. Quem é esse Deus que está tocando no meu coração para sonhar esse negócio aqui que esse pastor fica insistindo tanto. E aí a gente fica, não, peraí, não é possível, tem algo mais do que isso, é mais do que a gente está vendo, tem algo que transcende a nossa capacidade, e a gente observe se o seu coração está tão duro, a ponto de não ser quebrantado pela palavra de Deus, porque aqui, queridos, a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração. Neemias 8, verso 9, diz assim, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este é dia consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. O contato com a palavra de Deus, se não amoleceu o coração, errado é você, errado sou eu, não é a palavra de Deus. Porque ter contato com o Deus eterno, com a sua santa palavra, com aquilo que Ele nos deu de orientação, de conselho, de ordem, vai dizer assim, eu não estou obedecendo isso, eu preciso arrumar a minha vida. Observe, queridos, você que está em casa, observe se o seu coração está tão duro que você ouve sermão, assiste vídeo no YouTube, canta louvor e você não é quebrantado pela palavra. Observe seu coração, porque esse povo aqui, quando a palavra de Deus foi aberta e foi lida, a presença de Deus, Deus se revela, lembra? E aí o coração deles é tomado, e aí quando a gente se percebe como que é a nossa condição diante de Deus, o choro de vergonha, choro de humilhação, choro por dizer assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Segundo, observe se o seu coração chora, mas não passa do choro para a obediência à palavra. Observe se o seu coração até chora, mas do choro ele não vai para a obediência à palavra de Deus. Versos 14 e 15. Eles descobriram o que estava escrito na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Às vezes a gente chora, mas enxuga a lágrima e a vida segue do mesmo jeito. A gente precisa chorar e o nosso choro precisa ir para o próximo nível, a obediência. Gente, você sabe o que você desobedece. Eu sei. A gente sabe. Você recebeu o Espírito Santo quando você se entregou a Jesus, e o Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações. Ele consola, mas ele também vai ser uma goteira assim, ó, batendo no seu coração e falar, conserta isso. Você sabe, cara de pau. Você não é diferente de mim. Você sabe aquilo que está em desacordo com o que Deus tem para você.
Pode ser sua vida financeira, pode ser seu casamento, pode ser a sua atitude lá no seu trabalho. Pode ser a sua dedicação naquilo que Deus pediu para você fazer. Aí a gente chora, mas não obedece. Se a gente sabe o que Deus já falou para a gente, por que a gente não obedece? Observe, queridos, se o seu coração não passa do choro para a obediência. Porque aqui, meus irmãos, eles estão em desobediência. O verso 17, olha o que diz aqui, ó. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Isso aqui, você já deve ter ouvido falar, é a festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Isso aqui tinha um significado. Está lá em Levítico 23, a orientação de Deus. Essa festa aqui, o povo durante esses dias tinha que construir uma cabana, sabe, barraquinha. É como se a gente, em nossos dias de hoje, Deus falasse assim, ó, vocês vão ter aí sua casa legal, confortável, mas vai ter um período do ano que você, meu querido, você vai ter que montar uma barraquinha do lado de fora da sua casa, e você vai ter que passar os dias lá. No primeiro dia não vai trabalhar, chamada Festa dos Tabernáculos, Festas das Cabanas. Isso tinha de ser feito todo ano. E o texto está dizendo aqui que desde Josué, gente, onde está Josué na Bíblia aqui, nesse período que nós estamos? Lá atrás, e o povo sem fazer o que Deus. Nesse momento aqui, o muro está construído, a vida tinha voltado ao normal, eles começam a ler a palavra e ó, choro. E aí, e agora? Eles descobriram, tem algo que nós não estamos fazendo. E aí, então, vamos fazer. Vamos fazer. Porque não adianta, irmãos. Eles descobriram o que estava escrito na lei, que o Senhor tinha ordenado. Chora. Mas tem hora que tem que jogar lágrima e fazer. Tá ruim. Eu não sei tratar minha esposa. Eu não sei conversar com meu marido. Eu não sei contribuir na casa do Senhor. Eu não sei ser um bom funcionário. Eu não sei guardar a minha vida santa. Eu não sei fazer isso. Eu não sei, não consigo. Aí a gente chora, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu não tenho vontade. Vontade, irmãos. Faz sem ter vontade mesmo. Porque às vezes é sem vontade que a vontade vem. Não estou com vontade de ir na igreja. Vem que a vontade vem junto também. Eu não estou com vontade de dar dinheiro. Dá que a vontade vai vir também. Eu não estou com vontade de conversar com meu marido. Conversa sem ter vontade. Não estou com vontade de sair para comer uma pizza com a minha esposa. Não, vai sem vontade mesmo. Faz uma vez sem vontade, faz outra vez sem vontade. Vai ver se daqui a pouco você não está fazendo com prazer. Mas se não começa, às vezes nem eu tenho vontade, irmãos. Claro que não, a gente vem sem vontade mesmo. Às vezes é aquela pessoa que, moço, compra um pão para mim, você está passando, você não está com vontade, mas faz sem vontade mesmo, faz. Porque não adianta a gente chorar e saber o que tem que fazer e não obedecer. Observe seu coração. Você não fica só no choro. Deixa o choro te levar para a obediência. Porque o povo aqui entendeu, peraí, nós deixamos de fazer algo e a gente sabe que deixou. Se você não sabe, querido, a palavra de Deus vai te mostrar. Só você ler sua Bíblia. A palavra de Deus vai nos ensinar a sermos bons pais, a sermos bons crentes, a ser um bom pastor, a ser uma boa ovelha, a ser um bom amigo. E aí a gente começa, poxa, porque a palavra fala ao coração, a palavra de Deus, o nosso Senhor diz que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele. Observe se o seu coração chora, mas não passa do choro para a obediência.
porque só chorar não resolve. Tem o próximo degrau. Sobe para o degrau da obediência. Terceiro e último. Observe, querido, se o seu coração faz festa quando você obedece a palavra. Observe como fica o seu coração quando você faz algo que é em obediência à palavra de Deus. Verso 17, acabamos de ler. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas. Olha a atitude. Chorou? Opa, tem algo errado, vamos fazer. E aí não, tem que fazer? Vamos fazer. Busca lá, busca galho de árvore, vamos fazer as tendas. E aí, todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Depois, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E a alegria deles foi muito grande. Queridos, se o seu coração não chora, se o seu coração não obedece, provavelmente você não vai se alegrar quando você tiver um ato. Peraí, eu estou fazendo isso aqui porque Deus quer. A alegria deles foi muito grande, irmãos, em saber assim, eu estou obedecendo a Deus. Não tem alegria maior do que a gente poder olhar para o nosso coração, reconstruir a nossa vida, chorar, dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Essa festa aqui lembrava que era Deus que cuidava, era para lembrar assim, ó, no deserto, fui eu que cuidei de vocês. Vocês não moraram em tendas? Então vocês vão lembrar quem estava lá com vocês. Para não esquecer, porque a gente esquece, irmãos. A gente esquece. E a gente esquece o que Deus fez e depois esquecer o que Deus fez é esquecer de Deus. Mas eles são tocados e a palavra fala. Deus se revela pela palavra. E aí, há uma alegria em obedecer, gente. Assim como há tristeza quando o nosso coração está em falta, a alegria é muita quando a gente obedece. Observe seu coração. Está tão duro a ponto de você não ser quebrantado pela palavra, querido. Observe se você fica só no choro. O choro é a porta de entrada para a obediência. E observa como fica o seu coração, porque obedecer a Deus, irmãos, em qualquer coisa que Ele nos pedir para reconstruir a nossa vida, tem que trazer alegria para o nosso coração. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu quero orar com você, junto com você. A gente tem muito entulho na nossa alma, meus irmãos. Eu tenho. E só a graça do Senhor para estar mostrando para a gente. Senhor, mostrar assim, Humberto, arruma isso. Mas é gratificante se quebrantar na presença do Senhor. Não espere reconstruir a sua vida em qualquer área, se não for pela palavra do Senhor. Não vai dar certo. Reconstrua. Remexe o entulho aí. O que está em desacordo? É a palavra que vai falar ao seu coração. Eu arrisco dizer que você sabe, você que está em casa, você sabe. Conserta. E vamos para a festa, gente. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, Senhor, que tempo precioso a gente pôde viver, Senhor Deus. Talvez a minha alegria e empolgação não diga a real do que é mergulhar na palavra do Senhor e poder, Senhor Deus,
ser tão movido, Senhor, por um espírito de entrega, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela nossa igreja, por esse tempo que estamos vivendo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque, Senhor, nem nos nossos melhores pensamentos a gente pensava em tudo isso, Senhor. Obrigado porque o foco está no Senhor, Pai. Senhor, mas a gente precisa, Senhor. Eu faço essa oração aqui, Paizinho, junto com os meus irmãos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor ajude a gente a mudar o nosso coração. Senhor, nos ajude. O Senhor nos chamou para uma reforma do coração, Pai. E o Senhor é o mesmo Deus que visitou esse povo após a construção desse muro. O Senhor está aqui agora. O Senhor tem falado a este povo, chamado Igreja Batista em Sabaúna. E todos nós aqui, Senhor, aqueles queridos que não estão também, hoje estão em casa. Senhor, nos ajude, Senhor, a ter o nosso coração quebrantado. Senhor, não deixa a gente ser um povo duro, não, Senhor. Não deixa a gente ser amargurado pelos escombros da vida. A vida que cada um aqui viveu e que eu tenho muito respeito e que o Senhor, mais do que ninguém, sabe a realidade de cada um, meu Pai. Mas nós somos teus filhos, Senhor. E se somos chamados para ser teus filhos, nós somos chamados para a festa. Então leva-nos a essa festa, mas nos habilita e nos dê coragem e o coração para passar pelo choro do arrependimento. Nos dê o coração, Senhor Deus, para ter a atitude da obediência, ainda que isso nos custe. E assim, Senhor, a nossa alegria transborde, porque o Senhor é Deus de festa, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Visita os corações, cada oração que está sendo feita agora aqui no teu altar. Diante do Senhor, Deus onipotente, que o Senhor já conhece. A palavra nem chegou à boca, Senhor, e o Senhor sabe. Senhor, nós queremos reformar a nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Pai. Estamos felizes com aquilo que o Senhor está fazendo, e isso é sinal da bênção do Senhor. Mas nós queremos que o Senhor não pare. Trabalha no nosso coração, Senhor. Trabalha na nossa alma. Trabalha na nossa vida. Nós nos consagramos ao Senhor, certos da tua bondade e da tua misericórdia. No nome bendito de Jesus de Nazaré. Amém.